Hoje seria o dia de comemorarmos o aniversário dele. A sua mãe já havia encomendado o bolo, já havia convidado algumas pessoas, estava praticamente tudo certo para a festa que aconteceria hoje. Mas infelizmente, essa festa precisou ser adiada. E pior que isso, no lugar dessa festa, iremos fazer um outro evento esse que eu nunca, na minha vida, imaginei que estaria fazendo ou gostaria de estar presente. Hoje eu quero falar com vocês sobre a história do Arthur, o nosso pequeno Tutu, aquele que fazia uma dupla comigo na igreja, cantando e louvando ao Senhor. E hoje eu vou cantar só, porque estaremos nos despedindo dele. A vida é como um sopro, passa tão depressa, passa tão rápido. E na grande maioria das vezes não temos tempo nem de nos despedir das pessoas que nós amamos. Portanto, essa mensagem de hoje, já que falamos sobre dores aqui no nosso canal, eu quero falar sobre a importância de vivermos intensamente, de falarmos o tempo todo o quanto amamos as pessoas que de fato são importantes para nós. Porque, como eu disse, passa tão depressa, passa tão rápido. E eu sei que essa mensagem de hoje é muito mais que uma mensagem. Além de ser uma homenagem, eu falei com a mamãe do Tutu, ela concordou, pediu para fazer. É um alerta para você estar mais próximo das pessoas que você ama, das pessoas que são importantes para você de fato. Porque o que muitas pessoas não sabem é que na correria do dia a dia nós estamos vivendo tão no automático que corremos tanto pelo carro, pela casa, para juntar mais dinheiro, para conseguir uma posição melhor, para ser aprovado no grupo de pessoas que nós queremos estar inserido, e esquecemos às vezes de pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Você já falou eu te amo hoje para sua esposa, para o seu marido, para o seu filho? Você já demonstrou para sua mãe, para o seu pai, o quanto eles são importantes para você? Tudo isso é muito simples. Não custa nada, não precisa colocar o dinheiro na mão de ninguém, não precisa fazer pix, não precisa pagar nada. São coisas gratuitas e que, infelizmente, estão se perdendo com os dias. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso Histórias da Bíblia, aqui no nosso canal. E hoje a história que eu quero contar, compartilhar com vocês, é uma história que, de verdade, tem despedaçado os nossos corações. Eu quero ler com vocês aqui um texto bíblico que conta algo semelhante que aconteceu na vida de Davi. 2 Samuel, capítulo de número 12, verso de número 16. Olha o que diz a palavra do Senhor. Davi orou a Deus para que a criança sarasse e não quis comer nada. Entrou no seu quarto e passou a noite inteira deitado no chão. Os funcionários do palácio tentando fazer Davi se levantar, mas ele não quis e não comeu nada com eles. Uma semana depois, a criança morreu. E os funcionários ficaram com medo de dar a notícia e disseram: enquanto a criança estava viva, Davi não respondia quando falávamos com ele. Como vamos dizer a ele que a criança morreu? Ele poderá fazer alguma loucura. Uau! Essa mensagem que nós acabamos de ler mostra aqui a dor de um pai, a dor de um rei, a dor de um homem, a dor de um ser humano, a dor de alguém que, como nós, não estamos preparados para perder. A dor da perda é uma das dores mais difíceis de se viver. A dor da perda é uma das dores que ferem a alma, que machucam. E aqui está Davi, que mesmo com toda a sua influência, com todo o seu dinheiro, com toda a sua espiritualidade, Davi era conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Davi tem um filho, e essa criança adoece. Essa criança está muito enferma. E Davi, como qualquer pai, ele tenta se colocar na frente, ele tenta interceder, ele tenta fazer aquilo que está no seu alcance. Se falasse para Davi, seu filho precisa de uma cirurgia que custa milhões, Davi pagaria.
Olha, tem um médico que está em outro país e ele consegue salvar o seu filho. Davi traria esse médico até o seu filho. Mas o que Davi entendeu nesse dia, que existem coisas na nossa vida que o dinheiro não pode comprar, que as condições financeiras não conseguem resolver. E quando chega o momento, quando chega a hora, quando chega o momento de despedir de quem nós amamos, por mais que doa, por mais que temos ou não temos recursos, não tem o que fazer. E aqui Davi, ele entra no quarto, ele deita no chão, ele chora, ele jejua, ele pede a Deus para que poupe a vida do seu filho, para que o seu filho não sofra, para que o seu filho retorne à vida. E parecia que quanto mais Davi orava aqui, nada acontecia. Parece que quanto mais Davi intercedia, parecia que os céus estavam de bronze, fechados, e não conseguiam ouvir a oração que Davi fazia. E aquilo foi angustiando muito o seu coração. Por que eu disse sobre a história de Davi? Porque é a história que eu venho falar hoje. Aqui nós falamos de dores reais, de pessoas que enfrentam problemas reais. E a história de hoje, ela vem a calhar com a história de Davi. Porque segundo a lei da vida, nós esperamos que os filhos enterrem os seus pais, pela lógica da vida. Os pais, por serem de maior idade, por serem mais velhos, os filhos vão sepultá-lo. E quando a vida resolve ter um novo rumo, quando as coisas têm um desenrolar diferente, como explicar? Como conversar? Como consolar a mamãe e o papai do Arthur diante de uma situação de dor que eles estão vivendo? Para quem não sabe, esse aqui é o Arthur, uma criança inteligentíssima. Eu tive o prazer e o privilégio de conhecer essa família alguns anos atrás, há 5, 6, 7 anos atrás aproximadamente, acredito que uns 6 a 7 anos atrás. E o Arthur, ele nasceu com uma enfermidade chamada distrofia muscular congênita. É onde, com o passar dos anos, com o passar do tempo, a criança vai perdendo a musculatura do corpo. Tudo que é músculo vai se perdendo. Eu lembro do Arthur pequeno, dando seus primeiros passos com dificuldade, mas ainda assim ele andava. Percebia-se desde pequenininho que ele era diferente das outras criancinhas. O desenvolvimento dele era diferente. Mas ao mesmo tempo que a parte muscular deixava a desejar naquela criança, a parte intelectual, a parte mental do Arthur sempre foi excelente. Inteligentíssimo. Desde pequenininho dançando ali no grupo das crianças, fazendo as coreografias, um tanto quanto desajeitado por conta da própria distrofia muscular, mas ele estava ali. E nos últimos anos, toda a musculatura do corpo do Arthur foi se perdendo. Ele foi perdendo a musculatura e de repente o Arthurzinho que andava, ele parou de andar. O Arthurzinho conseguia levantar as mãos para pegar as coisas, ele parou, não tinha mais força para poder pegar as coisas. A mãe dele, a irmã Simone, uma serva de Deus, todos os dias na igreja, todos os cultos ali orando, buscando ao Senhor. O pai, com carinho, cuidando desta criança, levando em médicos, fazendo exames, dando a dieta necessária. Mas a situação do Arthur ia piorando ano após ano. Os médicos deram data, olha, ele não vai passar de tal idade, e a data que o médico deu não se cumpriu. O Arthur foi continuando vivendo. E eu me recordo aqui, algumas recordações, lembranças que eu tenho do Arthur, é que em todo culto que eu chamava ele para cantar comigo, eu falava: Arthur, vamos cantar hoje? Vamos sim, pastor. Vamos louvar ao Senhor. Já nessa altura ele não andava mais. Era uma cadeira de roda que Arthur vinha à frente, sentava, quando não numa cadeira comum, ele sentava do meu lado. Ele já não tinha mais força de segurar o microfone. Colocávamos o pedestal para o Arthurzinho cantar. Eu não posso aqui cantar a música devido a direitos autorais, mas era a música Alívio,
que ele cantava. O Arthur não sabia, mas ao mesmo tempo que ele cantava ali com o seu pastor, e as pessoas olhavam e achavam é apenas o pastor cantando com uma criança que está enferma. Não, era Deus usando os lábios daquele menino dizendo que Deus é o alívio, que Deus é o socorro no dia mau, que Deus é o socorro no dia onde faltam amigos, onde faltam pessoas, onde faltam palavras, onde faltam recursos. Enquanto eu vejo muitas pessoas jogando a vida fora, eu vi o pequeno Arthur querendo viver. Eu me lembro que todos os cultos que ele ia à frente, no colo da sua mãe, obviamente, porque agora ele já não andava, já não tinha força nos últimos meses mais de segurar nem a própria cabecinha dele, não conseguia mais segurar a força da cabeça, porque perdeu toda a musculatura do seu corpo, ele era levinho. Tem uma foto dele, não sei se a produção consegue colocar, ele no meu colo. E todas as vezes que o Arthur pediu oração, gente, aquilo me intrigava. Eu não tinha resposta para aquilo até esse momento que Deus me revelou. Todas as vezes que o Arthur vinha à frente com a mamãe pedir oração, ele não pediu oração por ele. Ele poderia pedir assim, pastor, ore por mim, ora para Deus me curar. O Arthur nunca pediu por cura. E aquilo me intrigava, por que ele não pede para ser curado? A oração que o Arthur pedia para eu fazer é, pastor, ore pelo meu pai. O pai dele ainda não serve a Deus, não é evangélico, é uma pessoa maravilhosa, mas não serve a Deus ainda. Deus tem uma obra grande na vida do pai dele. E todo culto que o Arthur vinha, ora ele vinha com uma foto do pai, ora ele vinha com um pedido de oração. Pastor, ora pelo meu pai. Eu orava pelo pai dele ali, junto com ele fechava os olhos, orava comigo. E outro culto ele vinha de novo, pastor, ora pelo meu pai. E nunca pediu oração por ele. E quando foi ontem, quando chegou a notícia que o Arthur descansou, dormiu no Senhor, naquele dia Deus me respondeu. Sabe por que o Arthur nunca pediu oração para ele? Porque dentro dele ele já sabia que estava preparado. Ele já sabia que ele veio para cumprir um ministério, uma obra. Ele veio com um propósito a essa terra. O pai dele é quem precisava de oração, a família que precisava ser coberta de oração, mas ele não precisava, porque ele sabia qual era o legado, qual era o chamado, o que Deus tinha sobre a vida dele. E hoje, justamente hoje, nesse dia onde a voz do pastor embarga, nesse dia 14 de maio, justamente hoje, seria o aniversário dele. Seria o dia em que o Arthur completaria 8 anos de vida. Seria o dia onde teria uma festa. E essa festa não vai acontecer. Essa festa não vai ocorrer. Não aqui na terra. Mas essa festa vai acontecer lá no céu. Já está acontecendo lá no céu. Porque no céu, Arthur não precisa mais de tomar alimentação pela sonda. Eu lembro que ele chorava porque na salinha das crianças, as crianças comendo lanche, ele já não podia mais comer comida pastosa, era tudo através da sonda. Quando as crianças iam à frente para poder louvar, o Arthurzinho sem andar, e ele sentadinho no chão, levantava os braços com toda dificuldade e não parava de adorar. Em vários cultos eu falava, irmãos, o que te impede de adorar? O que te impede de glorificar a Deus? Porque quando eu via aquele menino adorar, o Senhor falava no meu coração. Quantas vezes você coloca obstáculos, barreiras? Quantas pessoas colocam dificuldade em me servir por coisas tão pequenas? E olha o Arthur aí. Quantas vezes Deus não precisou usar pregador para falar comigo, profeta, levita, não. Mas vendo o Arthur ali sentadinho no chão, adorando a Deus, fazendo gestos ali, no momento da coreografia das crianças. Ele não se importava que tinha crianças que pulavam, que corriam e ele não andava, ele não se comparavam às outras crianças, ele chegava ali e entregava o melhor. Nós precisamos fazer o nosso melhor dentro das nossas limitações, dentro daquilo que nós podemos. Talvez você está se comparando, é que fulano tem dinheiro, é que fulano tem isso, fulano tem carro novo, tem roupa nova. Quando a Bíblia fala, quando Jesus falou para os discípulos que o reino dos céus é através das crianças, dos tais é o reino dos céus, eu começo a entender a simplicidade que havia no Arthurzinho, que não tinha inveja de quem corria, não tinha inveja de quem cantava, não tinha inveja de quem pulava. Ele só queria adorar. Ele só queria estar na presença do Senhor. Eu quero terminar a minha fala com uma coisa muito importante
que marcou muito a minha vida com o Arthur. Final do ano passado, demos presente ali para as crianças, o Arthur tinha recebido dele, e tinha uma criança que não foi no dia, não recebeu o presente dela no dia. Veio aparecer, a mãe trouxe a criança 2 semanas depois. E o Arthur viu a criança recebendo o presente e ele achou que teria um outro presente. Ele não lembrou que ele tinha recebido dele há 2 semanas atrás. Ele começou a chorar ali no culto, no colo da mãe dele. E eu falei, tá chorando por quê, Arthur? E a mãe falou, pastor, é porque ele queria um presente. Eu expliquei para ele que ele já ganhou dele há 2 semanas atrás. E eu cheguei no Arthur e falei, Arthur, você quer um presente? Ele falou, quero sim. O que você quer de presente? Eu perguntei para ele. Ah, pastor, eu quero um carrinho. Ah, gente, na minha inocência, eu pensei, o Arthur vai querer um carrinho normal, de R$1,99, mas o Arthur tinha aprendido, que uma das pregações eu falava ali, aprenda a pedir, detalhe o seu milagre, detalhe a sua bênção. E quando eu perguntei, qual carrinho que você quer, Arthur? Eu nem terminei a frase, o Arthur falou, eu quero um carrinho de controle remoto. Ah, meu Deus do céu, eu falei, olha, Arthur, dessa vez você me pegou. Eu fui na loja, comprei o carrinho de controle remoto para o Arthur, e era a alegria dele, aquele carrinho de controle remoto. Ah, gente, o nosso coração está apertado por conta disso, mas ao mesmo tempo alegre. Porque eu posso contemplar com os olhos a fé, Arthur correndo no céu, Arthur brincando. Lá no céu não precisa de sonda, no céu não precisa de cadeira de roda, no céu não precisa de nada disso. É onde nós estaremos. Meu amigo, em breve estaremos juntos, adorando ao Senhor. Aos papais do Arthur, parabéns por serem maravilhosos e cuidarem do teu filho com tanto amor. A você que está ouvindo essa mensagem, viva, sirva a Deus, ame os seus filhos, abrace, seja o melhor naquilo que você for fazer. Ame pessoas e use coisas. Isso mesmo, ame pessoas e use coisas. É isso que nós precisamos. Curva a sua cabeça. Eu quero orar com vocês nesse dia de hoje. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, neste momento, pedindo a Tua graça, a Tua bênção. Eu oro nesse momento, Pai, pelos papais, pela mamãe, pelo papai do Arthur, para que o Senhor fortaleça eles, para que o Senhor honre eles, para que o Senhor derrame sobre eles a Tua porção, a Tua bênção e a Tua graça, Senhor. Ó Deus, abençoe de forma especial. Abençoe cada pessoa que está ouvindo essa palavra, essa mãe que vai abraçar esse filho hoje, dizer que o ama, esse filho que vai abraçar essa mãe, essa pessoa, Pai, que está lutando para viver, lutando pela família, lutando pela salvação, lutando pelas bênçãos dentro da sua casa. Que essa pessoa não perca a fé, mas que ela continue crendo nas promessas do Senhor. Ó Pai, obrigado por esse dia, obrigado pelo dom da vida e obrigado por toda a lição e por todo o legado que o Arthur deixou e nos ensinou. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Hoje eu respiro fundo. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus.